Olá, queridos, tudo bem? Como é que vão vocês aí? Preparados para o carnaval? Estão preparados em tudo? Pensaram em tudo? Porque não é somente a gente pensar em alegria, tem que pensar em segurança, né? Segurança, você sabe, não é somente dever do Estado, é obrigação de todos nós. Então a gente tem que trabalhar também para que as coisas não fiquem tão fáceis para o bandido. Falar nisso, eu estava pensando aqui, o Brasil não possui um Estado que possa ser classificado assim como uma ilha de paz. Não, a violência, eu chamo a violência nossa de cada dia, está nas ruas, está nas escolas, está nos morros, nas favelas, está nas baladas, está nos bairros mais chiques, mais nobres, está nos condomínios de alto luxo, está naquilo que a gente se convencionou chamar de conjunto habitacional. E até aqui no estado de Rondônia, que cresce a taxas que são muito maiores do que a do resto do Brasil, nós temos a questão da violência. E essa violência, essa semana, por exemplo, ela atingiu a própria polícia, né? Tudo bem que você pode dizer assim, mas essa violência daí é aquele crime que você não consegue prever, que é o homicídio. Mas mesmo assim, a violência atingir alguém da polícia é só para nos dar ideia de como é que anda essa coisa. E o enfrentamento policial nosso aqui, se você se lembrar aí, nós já tivemos aqui a Corumbiara, nós tivemos há pouco tempo atrás aqui os casos de conflitos agrários ali na região de Jaci, Paraná, enfim, nós tivemos muita coisa aí. Então nós temos marcas que são aqui indeléveis e que estão aí até hoje, que marcam aquilo que foi esse enfrentamento policial. Num município como o nosso aqui, Porto Velho, que é um município do tamanho de alguns países, você imagina como é que é isso, qual a dificuldade que a segurança tem para fazer isso. O ano passado, em janeiro, nós tivemos um momento em que o terror, e eu falo que é terrorismo mesmo, não foi essa história de violência só de facção, e a gente precisa encarar o terrorismo no Brasil, o terrorismo interno, como algo que existe, que precisa de uma legislação específica, de um combate específico. Nós tivemos aqui um momento muito difícil. E nesse momento difícil surgiu uma figura chamada Felipe Vital, Coronel Vital, que é um homem do Corpo de Bombeiros, que foi formado até pela própria violência. A violência atingiu a família dele e o Vital naquele momento foi assim, vital. Eu acho que o termo é exatamente esse. Ele disse uma frase que eu guardo até hoje: não mandam mais. As facções estavam tomando conta daqui. O Vital é um porto-velhense de Manaus. Conhecia exatamente aquilo que já estava ocorrendo em Manaus, aquilo que estava ocorrendo aqui do lado do Acre, o que já estava ocorrendo em Natal, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, onde quer que você pense, em Cuiabá, em Campo Grande, enfim, todas as capitais, estava tendo essa história das facções tomando conta de espaços e acabando com a vida da população. E nessa hora, a Polícia Militar do Estado de Rondônia partiu para o enfrentamento mesmo, de botar para baixo. Quando eu falo botar para baixo, tem gente que entende a minha fala como a necessidade de matar o marginal. Não é isso, não. Eu sou a favor da justiça. Mas entre morrer o marginal e morrer o policial, que morra o marginal. Se alguma mãe tem que chorar, que chore a mãe do bandido. A gente lamenta, mas que chore ela. Porque por trás dessa história de facções está a droga, e eu não conheço uma família que não tenha um caso de droga que afete alguém da própria família. O Brasil está se encaminhando ou já se tornou um narco-estado. E a gente precisa de forças de segurança fortes, apoiadas pela população, para que a gente viva dias melhores. Meu entrevistado de hoje é o Coronel Vital. Ele é o secretário da SESDEC, Secretaria de Segurança
do Estado de Rondônia, Segurança e Cidadania do Estado de Rondônia, e está aqui comigo hoje para a gente falar a respeito desse assunto. Obrigado por você ter vindo, Coronel. Selva. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da segurança pública do nosso estado de Rondônia. Uma pasta bem complexa, desafiadora, né? Considerando o nosso estado fazer fronteira com um país vizinho que está entre os 3 maiores produtores de droga do mundo, mas, graças a Deus, até aqui, né, Deus tem nos ajudado, né, apenas como uma peça nessa engrenagem a somar para que a segurança pública de Rondônia caminhe dentro, né, dos números aceitáveis, vamos dizer assim. Porque outro dia, Léo, me perguntaram, vai resolver o problema de facção? Vai acabar? Eu falei, infelizmente não. Sabe quando é que vai acabar? Quando Jesus voltar. Enquanto ele não voltar, a gente vai combater dia após dia e é isso. Interessante, você é evangélico, né? Você é batista. Batista. E sendo evangélico, é lógico que você convive com algo que é contra tudo aquilo que você espera, que a sua religião prega e que você espera. Mas, como diria Paulo, o bom combate tem que ser feito, né? E às vezes o bom combate é exatamente isso. É colocar a violência como uma obrigação do Estado para conter a própria violência que vem de camadas da sociedade. Infelizmente, Léo, como você falou, né, eu sou vítima dessa violência, né? Meus pais foram assassinados em 2018. Caramba. Foi a pior notícia que eu tive toda a minha vida, né? Você recebeu uma ligação em Boa Vista e falar, encontraram seus pais mortos lá no sítio. Nossa. Né? E aí, alguns meses depois, eu recebo um convite para assumir a inteligência da Casa Militar. Você já estava aqui? Já estava aqui. Eu era oficial temporário. Em 2003 eu cheguei, em 2009 eu dei baixa, entrei no bombeiro. Em 2018 eu já era oficial do bombeiro. A sua formação é oficial NPOR do Exército? Oficial R2. Formei na parte de... a gente pode falar que é a parte administrativa, né, do Exército. Intendência. Intendência, que cuida da parte logística, financeira, né, administrativa. E fiquei esses 7 anos, né, no Exército. E do Exército entrei no bombeiro. Mas você tem uma formação que vai além disso, né? Formação complementar. Eu tenho gestão e segurança pública, inteligência, MBA em gestão e segurança pública. Todas a segurança pública e todos os cursos de inteligência. O básico de inteligência, o avançado, operações de inteligência, inteligência cibernética, inteligência financeira, todos voltados para a área de inteligência. Porque não é à toa que eu defendo a inteligência, né? Eu falo que antes de tudo vem a inteligência. A inteligência é bem antiga, lá, né, na época de... Então, você tendo um mapeamento, o levantamento, você consegue ter nas mãos a forma de você atuar. Você está me lembrando que lá em Jerusalém, quando disseram assim, o tempo será acabado, o pessoal disse o seguinte, nós vamos lá. A inteligência disse, nós vamos lá e nós vamos entender e trabalhar isso. Foi assim que reconstruíram o templo, utilizando a inteligência, né, e o próprio inimigo que estava ali para derrubar. Com inteligência você faz o planejamento, aí você consegue ter investimento, ou seja, a gestão que foi feita na segurança pública, que foi apresentada ao governador Coronel Marco Rocha para dar atenção, foi antes feito um trabalho de inteligência. Para você chegar e falar, governador, eu preciso de investimento aqui. E depois integração, porque o efetivo de Rondônia é pequeno, não é pequeno. Quando está junto, a gente derruba qualquer um. É por isso que lá em janeiro eu falei que eles acham que dominam, eles acham que a organização criminosa tem o nome de organização, acham que são organizados. Organizado é o Estado, que tem estrutura. E quando essa estrutura caminha junto, o Ministério Público, o Judiciário e as forças de segurança, derruba qualquer um. Saúde. Mina Linda, a melhor água do estado de Rondônia, recebe Coronel Vital, o secretário da SESDEC. Você já conhecia o Marcos Rocha, daqui de Porto Velho, mas vocês não atuaram juntos, né? Não. Como é que ele foi te buscar? Por quê? Em 2018, quando ele foi candidato... Aliás, não foi ele, né? Foi o Daniel, né? Quem me convidou em 2018 foi o Daniel Pereira, para ser chefe da inteligência. Daniel, um abraço. Aí, um abraço, nosso ex-governador Daniel Pereira. E aí, o Coronel Marco Rocha, na campanha dele, né, o Coronel Jefferson é da minha turma, secretário de Saúde,
foi para a PM, eu fui bombeiro, fizemos o NPR junto, de intendência em Manaus. Caramba. Chegamos aqui juntos, ele foi para o BEC, eu fui para a Brigada. No governo ele foi para a Saúde, eu fui para a Segurança Pública. Então a gente já tem uma história de amizade desde 2002. E aí ele me chamou lá no partido, olha, o Tenente Davi está precisando montar uma equipe, me convidou, falei que tinha você, que você é da inteligência e tal, me apresentou para o Coronel Marco Rocha. E aí eu comecei a trabalhar na campanha dele, fazendo trabalho de inteligência. Perfeito. E aí ele ganhou as eleições e eu continuei na inteligência na Casa Militar. Depois disso eu fui para a SEGEP. Isso. Gestão de pessoas, o governador Coronel precisava, Marco Rocha falou assim, Vital, preciso que levante servidores fantasma, isso e aquilo, preciso de um trabalho lá na SEGEP. Fui para lá, trabalhei com o Coronel Figueiredo, depois Coronel Rodrigues. Aí passou esse tempo, me chamaram para a Casa Civil. Júnior Gonçalves me chamou, não o conhecia também, conhecia só que o secretário Júnior que assumiu lá, mas não tinha vínculo nenhum. Falei, olha, se o governador autorizar, eu estou para cumprir a missão de ele me botar. Fui para a Casa Civil. Depois mudou, em 2022 ele, olha, preciso de um novo secretário lá na SESDEC, vai ser tu. Falei, governador, o senhor tem certeza disso? Eu sou bombeiro, tenente-coronel. Falou, Vital, eu já pensei em coronel da PM, em delegado, em um monte de gente, mas Deus só me manda você na cabeça, então vai ser você. Eu falei, pois eu vou lhe revelar uma coisa. Meu sonho de criança, primeiro era ser policial militar e depois secretário de segurança. Porque meu tio foi secretário de segurança no Amazonas, Coronel Vital. E eu, moleque, eu via ele e dizia assim, você é igual meu tio. Ele falou, então vá lá e vença e tem carta branca. Me diz uma coisa, como é que foi a sua chegada como bombeiro no meio militar e civil? Foi difícil? Foi difícil. Não teve muita aceitação não, né? Hoje está tranquilo. Graças a Deus. Mas teve uma rejeição muito grande, principalmente, né, de alguns coronéis da polícia mais antigos, porque não aceitavam. Natural, e eu procurei sempre trabalhar na humildade, falar assim, não, coronel, vem cá e tal, trabalhar junto, mas muita gente não aceitava. Não, não pode, um tenente-coronel do bombeiro. Aí fui promovido a coronel. Mas nem assim? Nem assim, continuou. Mas aí depois você começaram a perceber que eu era uma peça que estava ajudando a fazer o quê? Porque quando eu assumi, eu vi uma dificuldade muito grande na segurança pública. Que se não vencesse essa dificuldade, em janeiro a gente não conseguiria vencer aquela guerra. Que era o quê? Cada um puxava para o seu lado, não, isso aqui é da PC, não, isso é da PM, não, isso não é missão minha. E eu sempre bati nessa tecla, eu falei, olha, se não houver integração, se a gente não trabalhar pensando aqui, ó, tá todo mundo no mesmo barco, é a organização criminosa contra a organização da segurança pública. Se o Estado não estiver presente, o crime se apresenta, né? E aí, quando eu falo organização da segurança pública, eu falo do MP, nós criamos uma força-tarefa com o Ministério Público, né, que só no passado foram 25 operações integradas com a Secretaria de Segurança e Ministério Público. Né, a última, no final de ano, nós prendemos ali 68, foram 68 mandados de prisões. Então, tudo isso não é o secretário de segurança, não é a PM, não é a PC, é um conjunto, é todo mundo junto. Quando em janeiro nós tivemos aquela onda de facção, que nós tivemos apoio aqui do estado vizinho, do Acre, do Amazonas, do Mato Grosso. Veio todo mundo. Aqui nós tivemos a base aérea apoiando, o Exército, nós tivemos o Ministério Público, a Polícia Civil acorre fazendo policiamento ostensivo, é a missão deles? Não, mas a gente está em guerra. Não, guerra é guerra. Nessa hora tem que ser desse jeito. Então todo mundo abraçou e hoje a gente vê essa realidade que eu vou te falar. No interior funciona muito bem, Léo, essa integração. Mas aqui na capital, onde nós temos 80% do problema de segurança pública é a nossa capital, era um negócio difícil. Eu falei, não, vocês estão entendendo que a gente precisa estar caminhando junto? E hoje as forças de segurança vivem essa realidade. Polícia Penal trabalhando junto, integrado na rua com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, GAECO, todo mundo. E aí nisso a gente consegue ter uma visão geral do nosso estado, saber onde é que está cada ponto, que infelizmente, um exemplo, juntou todos os provedores de internet do estado, queriam cortar a internet do estado porque estavam sendo ameaçados por facção. Nós conseguimos prender os executores que estavam queimando, mas ali a gente pode dizer que são os orelhas, né, que vão lá e cumprem a ordem, mas onde é que está vindo a ordem? Lá do Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Já sabemos quem é o mandante, já tem 6 mandados de prisão para ele, mas ainda não conseguimos chegar na peça. Só me explica aqui uma coisa. Eu estava conversando com o Rando, que você conhece bem, jornalista que trabalha nessa área policial, ele disse o seguinte, as facções queriam acabar com isso porque eles queriam divulgar alguns crimes do Tribunal do Crime pela internet. E
O pessoal daqui não gostou da ideia e eles não gostaram daquilo que o pessoal gostou. Tem isso mesmo? Tem, mas como é que funciona hoje? Hoje nós temos duas facções que são conhecidas que estão procurando dominar, né, o Brasil e já alguns países. E eles têm uma regra, por isso que fala que é organização criminosa. Tem uma regra, tem uma escala, tem, né, cada um com a sua missão. E essa principal está lá no Rio de Janeiro. E lá do Rio de Janeiro tem aqui cada um com a sua missão. Se não cumprir, vem a ordem, é para fazer. E quem está abaixo, infelizmente, vou falar uma coisa. Quem está no mundo do crime, e eu falo porque eu acompanhei quase todas as operações da Polícia Militar, da Polícia Civil, é um lascado que não tem onde cair morto, não tem comida na geladeira. E ele vive por uma facção, por uma ideologia, que ele vai pro caixão, vai se lascar, ou vai preso, ou vai morto, para nada. O que ele está ganhando? Quem está ganhando é que ele nem sonha, nem sabe quem é. Não sabe nem quem é, né? Que são empresários, que são políticos por aí pelo Brasil afora, que a gente nem sonha, que não chega neles. Que é os que movimentam milhões e milhões. Ano passado, nós apreendemos mais de 13 toneladas de droga, que representa mais de 300 milhões de prejuízo para o crime organizado. Nunca teve na história uma apreensão tão grande. Ano retrasado foram 5 toneladas. Então, olha o baque. Então, esses caras que estão sentindo. Quem está aqui, que vou lá, vou matar, vou pintar e bordar, infelizmente é um coitado, não tem. Se procurar, tem emprego para ele trabalhar, para ele ganhar dinheiro de forma justa, de forma honesta. Agora, se ele quer viver como marginal, à margem, né, da lei, da sociedade, ele vai ser tratado como marginal. Ele só tem 2 caminhos: ou é prisão ou é caixão. Porque oferta de emprego tem a vontade de Rondônia. Então é isso que a gente coloca na cabeça da população, e infelizmente quem sofre são as famílias, é os pais dele, a mãe, é o filho, porque ele infelizmente foi dominado, e às vezes conversei inclusive com menores de idade, que falaram assim: não, coronel, mas a gente não tem mais como sair. Eu falei: tem, se você quiser tem, sai, some, vai para outro canto, tem. Muda de local, né? Infelizmente, um que eu conversei, Léo, que naquele confronto que teve no Cainago, onde morreram 8, menor, estava preso lá, ele era conhecido como... Estava preso não, estava no Centro de Ressocialização de Menores, né? Ele estava... Apreendido, como você diz, né? 21 a morte nas costas dele. Ele era conhecido como matador do PCC. E eu conversei com ele antes de ele sair. Você vai completar 18 anos. Foi ele sair e começou a onda de ataque de novo. E aí, infelizmente, o destino dele foi aquele. Desceu. E aí, os pais ficam felizes com isso? Ninguém fica. E nem o policial militar, nem a justiça, ninguém quer que o vagabundo vá para a vala. A gente quer que ele, né, tenha uma conversão na vida dele, que ele venha para o lado do bem. E é possível, né? E é possível. Tem inúmeros casos. Então, a gente vem trabalhando forte com essa pegada. O governo do estado de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, tem dado esse investimento ao estado. Ano passado foram mais de 40 milhões de investimento, e isso a gente fala de tecnologia, de armamento, de capacitação, de promoção, de realinhamento, valorização salarial. Tudo isso motiva o policial, né, a Força de Segurança, a trabalhar. Tem mais coisas para vir. Infelizmente não foi possível fazer tudo aquilo que foi planejado, mas eu vou te falar que nessa gestão do governo do coronel Marcos Rocha não teve para trás nenhuma gestão que deu tanta atenção à segurança pública como foi dada por ele. Eu falo de questão salarial, de questão de investimento, de tudo. Vocês hoje, em termos de armamento, vocês estão bem, né? Em termos de veículos, a gente percebe. A gente está na rua, a gente anda na rua, a gente percebe isso. Dia 20 agora nós estamos entregando uma embarcação blindada para ficar aqui no Rio Madeira, para fazer policiamento, para acabar com os piratas do Madeira. O nome da embarcação é Candiru. Então vai ser Candiru em cima e Candiru no fundo. Uhum. Essa embarcação foi feita aqui em Manaus? Ou... Foi feita em São Paulo. Uhum. É um recurso lá do governo federal. A gente estava na fila para receber, ia ser o 7º estado, mas conseguimos lá antecipar pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, FUNESP. Mas o governo do estado está comprando também mais 3, que a gente quer colocar uma na região de Costa Marques, uma na região de Guajará-Mirim e 2 aqui. Absolutamente necessário. Por área de fronteira, que não é uma responsabilidade do estado. Hoje nós temos o BPFRON, que é o Batalhão de Fronteira, para cuidar de uma área de fronteira, que é responsabilidade da União, da Polícia Federal, do Exército, mas que infelizmente nesses 1.342 quilômetros de fronteira nós não conseguimos controlar. E aí acaba sendo utilizado o nosso estado como rota do tráfico de droga, e muitas dessas drogas fica aqui. E isso tem atraído a visão de facção para cá, porque é um estado
numa região estratégica. Rapaz, interessante é o seguinte, a gente vê que é um estado muito menor, o Acre, que tem uma concentração que é mais em Rio Branco, porque a gente saiu dali de Rio Branco. Se você tentar ir para Cruzeiro do Sul de carro, é impossível praticamente atravessar. E a gente tem hoje no Acre uma concentração das facções muito maior do que a gente tem aqui em Porto Velho. Eu queria conversar a respeito desse assunto no retorno, e eu queria falar a respeito de carnaval, porque eu sei que deve estar tudo pronto aí da polícia. O bloco do Azulão já deve estar todo preparado para sair. Treinado, equipado e preparado. Preparado, né? Eu vou chamar aqui o Hospital de Olhos Veloso, a gente continua. Estou recebendo o Coronel Vital, da SESDEC, o homem que já está aí há 6 anos, né? 6 anos. No governo, desde 2018. Dentro do governo, atuando dentro do governo Marcos Rocha, e dentro da SESDEC já há 2 anos. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Não é fácil, não. Não queria estar na sua pele, não. Eu queria estar na pele do doutor Baldez. O doutor Baldez tem uma história bonita para contar para a gente. Vai, doutor. Eu sou filho do Hospital de Olhos Veloso. Então, quando eu venho para esse hospital, eu me sinto em casa. Quando eu terminei minha residência, eu fui para Curitiba fazer meu fellow. Os equipamentos que a gente via lá no hospital de Curitiba, a gente tinha todos aqui no nosso hospital. Nós aqui sempre tivemos alinhados com a tecnologia do que tem de melhor no mundo. Na terça-feira, 2 dias antes de começar a minha formatura, meu pai passou mal. E naquela hora eu estava com medo de perder meu pai. E a médica que nos atendeu, ela foi assim, de uma delicadeza, de um profissionalismo, que naquele dia eu fiz uma promessa com Deus. Não vou admitir um tratamento diferente desse que essa doutora teve comigo em relação aos meus pacientes. Isso para mim reforçou mais esse comprometimento. Quer ganhar um abadá? Se liga no bloquinho da Conexão Olá. Contratou, ganhou. Fez upgrade, ganhou também. Confira os melhores planos. Combo Home 500 MB, só R$ 119,90 por mês. Combo Standard 700 MB, só R$ 139,90 por mês. Combo Gamer 800 MB, 220 por mês. E o Combo Black 1000 MB por apenas R$ 179,90 por mês. A Olá tem o melhor suporte, melhor equipe técnica e um atendimento de primeira. Aqui você navega sem limites. Assine Olá 31850000. Olá Telecom, conectando você ao mundo. A descentralização da saúde é fundamental e importante para o nosso Estado. O desenvolvimento do Estado passa pela saúde e passa pela descentralização do atendimento da saúde em vários municípios do Estado. Quando estivemos em Brasília, nós mandamos muitos recursos para hospitais em Rondônia, para ajudar o Hospital de Porto Velho, o de Cacoal, o de Ji-Paraná, a construção do Hospital de Ariquemes. Agora nós queremos voltar a mandar recursos para a construção desses hospitais, através de emendas parlamentares, trabalho junto com o Ministério da Saúde, para que a gente possa ter esses recursos necessários para atender a população de Rondônia. Olá, tudo bem? O programa Jogo Aberto está de volta, a partir do dia 7 de fevereiro, na Rádio SGC-FM. O debate, a entrevista, o discernimento nas ondas do rádio, a reflexão volta para o rádio. Programa Jogo Aberto, 7 de fevereiro, a partir das 11 horas, na Rádio SGC-FM. Conto com vocês. De volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje, conversando aqui com o Coronel Vital. Nós estamos num mundo tão violento e numa sociedade que está tão doente com essa questão da violência que a gente não sabe mais o que a gente fala. Tem uma semana em que o tema maior é o feminicídio, tem uma semana em que é o cachorricídio. Não tem esse crime ainda não, mas é o seguinte, é o maltrato com os animais.
E a gente esquece que a gente tem uma violência diária, que é a violência do subemprego, do não emprego, da saúde que é comprometida, porque a gente não tem tudo aquilo que a gente paga, enfim, da falta de água, de esgoto. Tudo isso, a gente esquece que isso é uma violência contra o ser humano. A gente deveria viver num país que é rico pra caramba, de forma digna. Mas quando a gente começa a ver assim que a violência é tratada em todos os níveis e que nós temos uma leniência, porque quando a polícia começa a prender a mesma pessoa várias vezes, eu vou mostrar isso aqui, eu tenho esses dados aqui, várias vezes, porque entrou no sistema prisional e logo depois foi solto, porque tem alguma coisa de errado aqui. E não é com o juiz que fez e nem com o policial que prendeu. É com a estrutura que a gente tem. Então, se a gente não tiver a estrutura bem arrumada, e para ter estrutura bem arrumada, você tem que ter deputado e senador que trabalhem com leis. Porque não adianta lá, troca presidente, deixa esse presidente, o outro é melhor, esse daqui é pior, não é nada disso. Troca o governador, muda o prefeito, não tem nada a ver. É deputado e senador que resolve essa coisa. Deputado estadual, deputado federal e senador. Esse pessoal que pode mudar a sociedade, pode melhorar a sociedade. Senão, a gente vai ficar aqui com o Coronel Vital. Vital, tem fuzil lá? Tem. Pronto. Mas mas tem bandido chegando. A cada hora chega mais bandido. Porque se o menino chega na idade do emprego e não tem emprego, termina se desviando. Não tem jeito. Ele quer um tênis, quer ir pra balada, quer ter uma namorada. Porque com 16, 17, 18 anos, o moleque só tem duas coisas. É hormônio demais e juízo de menos. Bom, vamos embora, porque carnaval tá chegando. E tudo isso que eu tô falando aqui é agora que estoura, né? E eu concordo em grau, gênero e número. Bom, brigadão. Léo, eu venho de família humilde, onde meus pais saíam para trabalhar de manhã cedo. E a gente ia para a escola, eu e mais 2 irmãos. Meio-dia voltava da escola, 11h30, meio-dia, almoçava e ficava solto em casa. Nisso, sempre moramos em bairros, né, humildes. Morei numa casa de madeira, um banheiro, um buraco atrás de casa. Família humilde. Meu primeiro emprego foi com 18 anos, no Exército Brasileiro. Com 19 vim para Porto Velho. E nesse meio tinha de tudo que você imagina. Né? Aqueles colegas que ofereciam droga, aqueles que eram envolvidos com crime, que roubava, pintava e bordava. As meninas que você estava doido para pegar, tudo, né? De tudo. Mas meu pai sempre foi muito rígido, minha mãe também, inclusive tinha os afazeres. Olha, quando eu chegar tem que estar feito isso a gente dividia entre os irmãos. Tinha lá a lista que tinha Cláudia, Felipe e André, o que cada um tinha que fazer. Porque se a minha mãe e meu pai chegassem... Felipe é você. É. O Vital é só aqui comigo. Nome de guerra. E aí, o fogão não tá limpo. Aí ela, não, foi o Felipe, foi o André. Era assim desse jeito, então era rígido. E se não fosse assim, a gente estaria solto. Lar evangélico. Lar evangélico. Também tem isso, né? Tem. Família estruturada, né? Então, o problema, eu falo que a segurança pública é um problema secundário. Vou dar um exemplo da nossa capital aqui. Nós temos condomínios populares, onde tem inúmeras crianças. E os pais saem para trabalhar para conseguir o sustento do lar, para ter o que comer, na maioria das vezes. Não consegue dar um tênis para o filho, uma bicicleta. Não consegue, é para ter o alimento. Nisso, eles não têm outra oportunidade, aí aparece lá o vagabundo do crime e dá 10 conto, 15 conto, 20 conto. Não, fica só de olho ali, vê isso. E fora o status que ele vê, não, aquele ali é protegido, eles têm moral, têm respeito. Quando vê o pai, a mãe já perdeu o controle. Nossa. E principalmente hoje, numa era que nós vivemos de celular, de tecnologia, onde o filho aprende tudo aqui. E isso eu falo de todos os níveis, a classe média, principalmente pior, porque fica pregada no celular e o pai no trabalho e nem acompanha, não sabe o que é que o filho está passando. Até porque às vezes nem tem, só tem o celular para falar, né? Na cabeça dele, é só para isso. É a escola que vai dar jeito, é o projeto Polícia Mirim, Bombeiro Mirim, e o pai é só trabalho e trazer a comida para casa. Então a gente tem um problema que está lá na base. Aqui na capital nós estamos tendo muitos casos de furto e roubo na área comercial. Conversei com o prefeito Léo Moraes, bora fazer um trabalho conjunto para a gente resolver isso,
Porque não é um problema de segurança pública, não. É um problema de saúde, é um problema social. Onde o morador de rua, ele vai roubar, vai furtar para alimentar a sua fome ou alimentar o seu vício. E aí acaba o princípio da oportunidade, vê ali, né, às vezes um estabelecimento dando sopa, cortam um fio, roubam um fio, vê uma porta fácil de entrar, e aí às vezes o comerciante reclama, mas ele sabe que está acontecendo isso, então ele tem que botar um reforço no ponto comercial dele, né? Que infelizmente a gente, como cidadão, paga o imposto, mas a gente ainda tem que pagar a nossa saúde, a gente ainda tem que pagar a nossa segurança, a gente ainda tem que, infelizmente, mas a gente precisa entender, que é o que você falou, que esse problema vem lá na base, vem na família. Aí me falaram do índice, que Rondônia sempre está entre os piores no crime de feminicídio. Tivemos 25 casos ano passado. Desses 25 casos, nenhuma das vítimas tinham medida protetiva, ou seja, não procuraram a ajuda do Estado. Desses 25 casos, 12 vítimas, os agressores, já tinham algum registro de ocorrência de agressão física, agressão, violência doméstica, mas mesmo assim não procuraram ajuda. Dos casos que nós temos, a Patrulha Maria da Penha, inclusive, tem uma patrulha específica para isso, e quando tem alguma ocorrência que envolve agressão ou violência doméstica, qualquer viatura mais próxima vai atender. Nós fizemos mais de 13 mil visitas. Então o Estado deu atenção, nós criamos um aplicativo, que é o SOS Mulher, que hoje toda mulher que já entra com medida protetiva, que ela tem a medida protetiva, ela já ganha esse aplicativo no celular, e ela pode acionar de casa dela, de onde ela estiver, a viatura mais próxima, o CIOP já, na hora, aciona a tela lá no CIOP. Aí a viatura mais próxima já vai atender a ocorrência, porque a gente não sabe a gravidade. Então, dos 25 casos que aconteceram, infelizmente, nenhuma tinha medida protetiva. Então, reforço que aquelas mulheres que, infelizmente, né, na maioria das vezes são casos assim, dependem economicamente, financeiramente, emocionalmente do marido, elas precisam procurar ajuda. Para a gente procurar diminuir essa realidade que não é só na região, não é só em Rondônia, na região norte como um todo, que infelizmente é algo cultural e a gente sofre com isso. Olha, eu não vou falar como fala a polícia, eu vou falar como jornalista. Porque essas coisas, elas chegam aqui para a gente, que aquilo que não chega às vezes lá na polícia, chega para nós aqui. E é o seguinte, o nosso repórter, quando vai lá, quando vai à rua, que descobre, que conversa, ele, na verdade, ele chega lá junto com alguma coisa que a gente percebe e que a gente só pode encaminhar. Sim. Porque é o seguinte, quando a mulher recebe o primeiro grito, ela fica esperta, porque ela vai receber o primeiro empurrão. Depois do primeiro empurrão, vai receber o primeiro tapa. A violência é um crescendo. Cada vez que você não tem resistência, ela aumenta. Porque o violentador, o agressor, ele vai fazendo um teste. Até aqui eu posso, até um dia que morre. E nesse dia que morre não tem mais jeito. É isso mesmo. E aí a coisa fica bastante complicada. Então é necessário que a gente cure a nossa doença, porque a doença, a violência, é uma doença social, não é uma cultura, não. Que tem gente que diz assim, é a cultura da violência. Não, não é cultura, não. É uma doença e a gente precisa conhecer isso e tratar essa doença. E essa doença se trata em casa. Eu sou, Léo, conselheiro no Conselho Nacional de Política sobre Drogas, quando pode, o presidente é o Davi Inácio, e na segurança pública sou eu. E nós temos hoje muitos casos, por exemplo, de criança usando drogas. Começa com cigarro eletrônico na escola, né? Depois já entra para uma maconha e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso? Que o problema está na base, está na família. Se uma criança cresce no lar, onde ela vê o pai batendo na mãe ou vice-versa, ou que ela é abusada, daqui a pouco, inconscientemente, para ela é natural, ela vai estar fazendo com o filho, com o marido, vai tratar da mesma forma. Então a gente precisa, eu falei lá no conselho, trabalhar alguma forma de o Estado entrar nas famílias. Dentro da escola mapear, saber que aquela criança que está diferente, ela está passando isso, né? por alguma situação, e aí você já fazer um trabalho, aí já envolve uma equipe multidisciplinar, onde tu tem que botar psicólogos e outros órgãos envolvidos para chegar e fazer esse trabalho de acompanhamento na família, fazer
sei lá, até a gente deu uma ideia de fazer um projeto de lei onde obrigue os pais a estarem participando efetivamente, de ir lá acompanhar a criança na escola, o boletim, dar um dia de folga para esse pai que foi lá no trabalho. Ah, mas é obrigação. Mas a gente tem que criar algum mecanismo, alguma forma de incentivar, porque está ficando de lado. Eu tenho a impressão que se a gente criar esse tipo de coisa, dar um dia de folga, o próprio patrão, a própria empresa vai entender isso e vai ajudar. Porque no final das contas, uma sociedade saudável, essa saúde da sociedade, ela se reverte para todo mundo, para casa, para a empresa, para tudo, para as instituições de uma forma geral. O que não dá é para a gente continuar da forma como está. Né? E o problema está lá onde você falou. Tem gente que fala assim para mim, o juiz soltou, o problema não é o juiz está cumprindo a lei. Mas a gente está enxugando o gelo. Vamos enxugar gelo, é a nossa missão. A gente vai cumprir a missão. Porque a gente precisa mudar as leis. Vou mudar da água para o vinho? Não, mas eu vou apertando até o povo entender, né, o vagabundo entender, opa, agora o negócio é mais pesado, peraí. Eu vi uma entrevista do Derrite, que é um cara que eu admiro e acompanho, o Derrite falando o seguinte, que ele gostaria de ver algumas leis mudadas. E ele deixou a Secretaria de Segurança lá de São Paulo, voltou para dentro da Câmara dos Deputados, e está lá, inclusive, está com um projeto que ele está tocando lá, um projeto antiviolência, né? Me parece que é isso, que ele queria colocar a parte do terrorismo. Não pode colocar o terrorismo, porque o terrorismo tem isso e isso tem que ter uma conotação religiosa. Não tem não. Em janeiro o que fizeram aqui não foi terrorismo, né? Não. Tocaram fogo em tudo. Né? Não. E é o seguinte, não foi terrorismo porque não tinha ninguém com uma cruz, o capacete, aquele negócio lá da Klux Klan, e não tinha ninguém do Islã. Então, se não tiver a conotação religiosa, não é. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer o seguinte, tem livros aí que estão falando a respeito do assunto. Tem um livro chamado Terrorismo no Brasil. Leia porque vale a pena. E tem gente que fala assim, não tem jeito, olha o Rio de Janeiro não tem jeito. Eu falo que tem, basta querer. Se o governo federal, o governo estadual... São Paulo não está dando jeito, Goiás não está dando jeito, nós aqui não estamos dando jeito. Basta querer. É o que eu falo, no ritmo que nós estamos, olha, 2022, infelizmente Rondônia, nossa capital, figurou entre as 10 capitais mais violentas do Brasil. 2022. 22. Pegamos, em outubro, falei, governador, a gente precisa disso aqui. E ele deu, toma. 23 a gente reduziu. Em 24, quando virou o ano, eu peguei os dados de 23, agora a gente tem que melhorar em comparação ao ano anterior. Reduzimos. 25, a mesma coisa. E agora, 26, a gente tem que reduzir o 25. Uhum. Se nesse ritmo continuar, independente do governador que venha, mas entender que a segurança pública não é puxando a sardinha, não. Educação é importante, saúde é importante, mas tira a segurança pública. A segurança pública é o seguinte, hoje é o maior anseio da população. E eu falo isso por mim. Eu fui vítima há 2 anos atrás, 3 anos, de invasão da minha casa por 3 bandidos armados. Dei sorte. Levaram a minha caminhonete, a caminhonete cortou o óleo, foi devolvido e tal. Mas eu dei sorte, porque não houve violência física contra mim e contra a minha mulher. Só estávamos nós 2 em casa, idosos. Mas eu sei o que é que isso me custa. Não é só o financeiro, porque eu tive que colocar a Impacto Segurança lá, fazendo campanha, ou fazendo propaganda aqui da Impacto. É o seguinte, tem muitos aí que fazem esse tipo de trabalho, monitoramento. Eu coloquei monitoramento dentro da minha casa. E mesmo assim, eu não durmo tranquilo. Nunca mais eu dormi tranquilo. Fica o trauma, né? Fica. Você passou por isso, você sabe o que é, né? A primeira vontade que dá é ir lá acabar com tudo, mas, enfim. Assim, você falou do roubo, né? É que o pessoal não olha para o Léo, um cabra de 76, vai fazer 77 anos. Pensa que ele tem 50, né? Então não é considerado idoso. Não. Mas assim... E eu tinha feito cirurgia um dia antes, estava deitado. Não tinha como. Mesmo que tivesse, não podia fazer nada. 3 armas de fogo na minha cara. Ano passado nós recuperamos 1.342 veículos. Foram quase 60% de redução de roubo de carro. Uhum. Você lembra que antigamente o meu foi um. Você lembra que antigamente era direto notícia. Roubou a câmera pra onde? Pra levar pra onde? Trocar por droga. Uhum. Hoje,
Eles podem até roubar, mas sabe que vai cair. Ele pode ir para Amazonas, para Guajará, para o Acre, para o Mato Grosso, para onde ele for, nós temos o cerco, inclusive integrado já com esses estados. Se o carro roubado aqui entrar lá no Mato Grosso ou no Acre, a gente sabe, se ele for para Bolívia, se ele passar aqui em Guajará, se ele passar aqui no Quintumbé, aqui na estrada do Areia Branca, para onde ele for, eu tô falando que é pro vagabundo já saber. Mas nem roubar, não. Vai cair. Na hora, e o cidadão nem espera, vou registrar o boletim de ocorrência, já liga pro 190 e fala assim, ó, tô registrando a ocorrência, mas meu carro acabou de ser roubado e eu quero que lance aí no cerco. Lança no cerco. Que a hora que alertar, a viatura mais próxima já vai pegar. E é o que a gente tem feito, redução de quase 60%, até o seguro do veículo já baixou aqui no nosso estado. Eu vou chamar o Lá Telecom, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, ali do lado da Catedral da Metropolitana aqui de Porto Velho, na antiga Faculdade de Direito e antiga Cúria Metropolitana, está saindo um prédio da Polícia Militar. O pessoal me ligou, Léo, que prédio feio é aquele? É o seguinte, são as cores. Quem está lá é o BPTAR, a cor é aquela, que é cinza, né? O BPTAR é o choque. E o choque. Então, as cores são aquelas. É de lá que vai sair a banda da polícia pro carnaval. E é o seguinte, já está funcionando? Ainda não. Ainda não, né? Eu vi a planta, aliás, quem está fazendo essa parte de arquitetura é um irmão meu de maçonaria, um jovem, o Samuel. Eu vi lá o desenho, os arranjos que foram feitos, está muito legal. E aquilo ali vai dar uma revitalizada no centro da cidade. Com certeza. Importante, né? Troca de guarnição, mais viatura circulando no centro, inibindo o cometimento de crime. Eu estou indo para o intervalo. Tá aqui o bloquinho de conexão da Olá Telecom. Vamos lá. Da Conexão Olá. Contratou, ganhou. Fez upgrade, ganhou também. Confira os melhores planos. Combo Home 500 MB, só R$ 119,90 por mês. Combo Standard 700 MB, só R$ 139,90 por mês. Combo Gamer 800 MB, 220 por mês. E o Combo Black 1000 MB por apenas R$ 179,90 por mês. A Olá tem o melhor suporte, melhor equipe técnica e um atendimento de primeira. Aqui você navega sem limites. Assine Olá 31850000. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Olá, tudo bem? O programa Jogo Aberto está de volta, a partir do dia 7 de fevereiro, na rádio SGC-FM. O debate, a entrevista, o discernimento nas ondas do rádio, a reflexão volta para o rádio. Programa Jogo Aberto, 7 de fevereiro, a partir das 11 horas, na rádio SGC-FM. Conto com vocês. Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio SGC-FM, no app, no portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo. Quer ganhar um abadá? Se liga no bloquinho da Conexão Olá. Contratou, ganhou. Fez upgrade, ganhou também. Confira os melhores planos. Combo Home 500 MB, só R$ 119,90 por mês. Combo Standard 700 MB, só R$ 139,90 por mês. Combo Gamer 800 MB, 220 por mês. E o Combo Black 1000 MB por apenas R$ 179,90 por mês. A Olá tem o melhor suporte, melhor equipe técnica e um atendimento de primeira. Aqui você navega sem limites. Assine Olá 31850000. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. É o seguinte, às vezes a gente está aqui, hoje é quarta-feira, eu estou gravando esse programa aqui às 16 horas, deixa eu ver, 16h15, e acaba de chegar aqui, lá do Baixo Madeira, um presente aqui para o Vital. O pessoal sabia que o Vital estava por aqui hoje comigo, Mais ou menos. E aí mandou para cá. Açaí e tapioca. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha para aqui. Açaí e tapioca. Isso aqui é reconhecimento pelos bons serviços prestados.
Pelo amor de Deus. Olha, pessoal, é o seguinte. Pode mandar para cá. Pode mandar para cá também, que o Leozinho gosta, tá? Não é somente o Coronel que gosta, não. Coronel, é o seguinte, eu sei que você teve muitas operações. Operação, eu estava fazendo as contas aqui, 21 a 24, acho que foram 27 operações no total. Eu peguei aqui assim, fui vendo operação... eu não sei nem onde é que vocês conseguem aquele nome, porque... Tem todo tipo de nome aí, né? Tem. Quem é que põe o nome dessa... O importante aqui é que a finalidade é a mesma, é combater a criminalidade. Quem é que põe esses nomes? São vocês mesmos lá ou Geralmente é o delegado, né, o Ministério Público, ou a gente, tipo a Operação Fecha a Boca, que a gente fez com o DENARC, já foi eu que dei a sugestão, né? Operação Fecha a Boca. Olha, estava aqui, Operação Reforço, Operação Força Total, Aliança pela Vida, Comércio Seguro, Segurança Rural. É da Polícia Militar. E todo mundo CRP. O que é a CRP? É o Comandante Regional de Policiamento. E o CPE? É o Comandante de Policiamento Especial, das especializadas. Que vocês fizeram a Operação Máximo e a Operação Fronteira. Isso. Bom, operações de combate direto ainda tem mais. A Godos, Audácia, a Carnaval, o Ministério Público. Fim de Ano, Operação Combate ao Crime Organizado, Operação Força Tarefa Crime Organizado, Operação Cidade Segura, Operação Lei Seca, Operação Fronteira. É muita coisa. Eu anotei aqui 21 operações, só dessas aqui, que são as operações de combate direto ao crime. E em muitas das operações ela tem a segunda, terceira, primeira, quarta, segunda. Isso não para. Não para. E o que é CPI? Tem uma outra. É CPI ou CIP? É o CRP? CRP. É o Comandante Regional de Policiamento, que é dividido aqui no estado, né? É da Polícia Militar. Tem um e dois. O um é aqui da nossa capital. Uhum. Bom, além disso tudo aqui, é lógico que você tem uma previsão daquilo que você vai colocar para o ano que vem. Falar de segurança é um negócio muito chato, porque tem coisas que eu gostaria de perguntar, por exemplo, saber qual é o efetivo da Polícia Militar. E eu não sei se isso é permitido, porque eu não sei se de que adianta eu perguntar e ele não responder. Eu não sei se ele pode responder sobre isso. E isso não é informação que você possa passar, porque é relevante. Você estaria entregando ouro para o bandido. Por exemplo, a parte do DENARC ninguém fala. O DENARC faz um trabalho de excelência. Eu conheço o delegado lá do DENARC e ele fala o seguinte: Léo, não posso falar muito sobre essas coisas. Deixa o DENARC fora dessa história, porque o DENARC trabalha basicamente com inteligência. Aí eu vou lá para o pessoal da inteligência: vem cá aí. Aí ele disse: não, Léo, eu não trabalho para jornalismo, eu trabalho para dentro da polícia. Quem trabalha com a inteligência trabalha para colocar a polícia atuando lá. É um trabalho velado. É velado. Não aparece. E é o que dá sucesso às operações. É o trabalho de inteligência. Hoje, se nós temos resultados muito positivos, é porque toda a força de segurança entendeu que, antes de tudo, nós temos que ter um trabalho de inteligência, né? E integração. E aí tem um detalhe que eu vou falar aqui, Léo, que hoje a gente também está sentindo esse apoio e que faz a diferença. A população. Nós temos apoio da população em todo lugar que você imaginar. Eu recebo aqui no meu celular, eu recebo na minha rede social, no meu Instagram: Coronel, dá uma olhada aqui no bairro tal, Coronel, a rua tal, tem uma boca. Coronel, chegou um carro aqui diferente, descarregaram os negócios. Levanta lá, inteligência. Quando vê, olha, pegamos 100 quilos de droga. Então a gente precisa desses olhos, que é o povo. Nós não conseguimos colocar um posto policial em cada esquina. Impossível. A ideia era ter em cada bairro um policiamento só cuidando das escolas, um cuidando só dos bairros, um cuidando... Mas a gente não tem. Impossível. Hoje nós temos um trabalho de tecnologia, um investimento em tecnologia que tem otimizado o trabalho policial, tem feito com que a segurança pública dê uma resposta rápida e efetiva, porque um totem daquele, por exemplo, que tem dentro dos condomínios populares, nas praças, em locais estratégicos, ele está registrando tudo o que acontece 24 horas, com leitura facial, com leitura de placa, com tudo. É um soldado que não fala, que não conversa, né? Tá só passando informação. Ele só não vai prender, mas ele está levantando tudo. Então hoje o DENARC utiliza, o Ministério Público utiliza, a Polícia Federal utiliza, a DRACO utiliza, a Polícia Civil, o ZNI, todo mundo utiliza, porque é algo que eu quero saber aonde o carro do Léo passou. Nesse um mês, eu vou saber.
Eu vou chamar a Samara aqui para a gente fechar esse bloco, antes de fechar o bloco, porque eu quero saber de você o que é que... Hein? Opa, tal cara. Então nós vamos continuar aqui. Então vamos lá, porque vamos continuar com a nossa conversa, porque eu preciso passar para o pessoal quais são as perspectivas para o ano de 2026. Eu sei que você já tem aí redução disso, daquilo. Então, fala a respeito desse assunto. Então nós temos um trabalho, eu digo assim, uma receita do bolo que tem dado certo. A cada ano nós temos as reduções nos índices criminais, em todos. Tivemos 2 índices negativos, que foi o feminicídio, infelizmente. É algo que a gente está trabalhando, está tendo investimento, está tendo atenção, mas é algo que a gente precisa trabalhar lá nas famílias, como eu falei. E a morte por intervenção de agente de segurança pública, que foi no confronto onde o vagabundo morreu. Nós tivemos 47 casos, né, ano passado, e isso deu um índice negativo para o estado de Rondônia. Mas... que antes chora a mãe do vagabundo do que o policial militar. Levantou a arma para o policial, quer tomar tiro. Me diz uma coisa, daquilo que ocorreu lá no Rio de Janeiro, vocês trouxeram grandes lições. Sim. Primeira lição, eu acho que a primeira lição mesmo é atuar junto com as forças da justiça para evitar que você tenha problemas lá no futuro para o policial e para o governo, essa coisa toda. E a outra é aquela questão da inteligência e da preparação, de evitar que aquela coisa vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Preparação total, planejamento total. Sim, né? Com certeza, e tudo dentro da legalidade. Nenhum policial militar sai para o serviço, policial civil, nenhum agente de segurança pensando, não, vou caçar e vou matar hoje. Hoje eu acordei com vontade de matar um. Mas ele está preparado. Imagina você, cidadão comum, né? Eu não sou nenhum super-herói, eu só sou um cidadão comum diferenciado porque eu sou preparado para proteger a sociedade. Eu sou preparado para combater. Então eu saio do meu serviço, deixo minha família em casa e vou para o meu serviço, sem ter certeza que vou voltar. Eu tenho que estar atento, pronto, ligado o tempo todo. Se a minha sombra piscou, levantou a mão para mim, ela vai tomar um tiro. Então o policial ele sai com essa missão. Ele não pode vacilar, porque num vacilo é a vida dele. Aí a família dele que vai estar chorando e ele não vai estar aqui mais para contar a história. Então, ele não sai com a intenção, hoje eu vou matar 3, 4 vagabundos. Tanto é que Rondônia nunca figurou como um estado violento no combate à criminalidade. Mas, nesses casos, o policial militar, o agente de segurança, quem quer que seja, policial civil, militar, bombeiro, policial penal, ele vai reagir. Então, hoje a segurança pública tem esse respeito aqui, né? A vagabundagem tem entendido, tanto é que quando ele vê a polícia, se ele estiver armado, ele já joga a arma no chão e deita, e não, tá aqui, já entreguei. Perdi, né? Perdi, porque sabe. Então, a nossa missão é essa, é cumprir a lei. Até porque depois, quem vai responder é ele, o policial que vai responder pela morte, né? Ele agindo dentro do cumprimento da lei ou não, ele vai responder. É uma vida que foi ceifada, né? Então, a gente tem trabalhado isso. E esse ano, como eu falei, a receita do bolo está aí. É inteligência, investimento e integração. Mapeamos, já sabemos onde estão a facção, onde é que está entrando droga, saindo droga, onde é que está circulando, passando. Vem cá, relatório, inteligência, Ministério Público junto, Judiciário junto e operação e pé no lombo do vagabundo para reduzir ainda mais esses índices. E é o que eu sempre falo, Léo. Se a gente continuar essa pegada e nesse ritmo, falei ontem com o nosso promotor do GAECO, o doutor Anderson, que tem sido um parceiro muito grande nessas operações, né, o Judiciário. Olha, se a gente continuar nesse ritmo, em menos de 5 anos, Rondônia vai viver uma nova realidade. E o vagabundo, ele já sabe, ele já fala assim, olha, tá difícil lá em Rondônia. E eles tentam, vindo do Acre para cá, vindo do Amazonas, do Mato Grosso, aquele banco que fizeram lá no Mato Grosso, que foram para Vilhena, que estava aquela onda em Vilhena, nós mapeamos e cortamos as asas, estancou Guajará-Mirim. Só que o que eu quero que a população entenda? É uma luta diária. Daqui a pouco eles começam a querer mostrar a carinha de novo. É que nem um rato tá na toca, ele vai botando a cara, vê que não tem um gato ali, aí ele vai e sai para querer pegar o queijo. Então é uma luta diária e a gente precisa da população. É dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós. É verdade. Aliás, está na Constituição, isso. Você tinha uma dupla ali que estava funcionando muito bem na Polícia Militar. O Braguin, no comando geral, e o Glauber. Glauber era o adjunto, subiu para o lugar do Braguin, que saiu agora, Braguin me parece que
é candidato, eu não sei exatamente a quê, mas ele me falou aqui que estava com intenção de entrar na política. Entrou o Glauber, e quem que ficou como adjunto? Já tem, não? Só subiu a escadinha, né? Isso. O 02 virou 01, o 03 virou 02, então continua. Então a gestão continua, não mudou. Lógico que cada um tem um perfil, tem uma pegada, o Braguinha tem um perfil, o Glauber tem outro perfil, mas a missão... Se bem que os dois... O foco é o mesmo. Apesar de não serem caveiras, mas tinham o mesmo perfil de caveira. Em janeiro, em janeiro, quando aconteceu aquilo, quem estava na fronte de manhã, de tarde, de noite, era eu e o Glauber. O Braguinha estava de férias, estava sabendo, até ligou para o governador também tentando voltar, tentando uma passagem para voltar, e o Glauber ele falou, não, tem o comandante, o subcomandante, tem o governador, tem o vice, é para isso, vamos voltar, beleza. Voltaram, mas quem estava aqui no confronto era o Glauber comigo. Vital, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho da nossa segurança Aparece pública. quando você quiser. Estamos à disposição. Normalmente, o programa ele não se dedica a coisas factuais, mas eu queria transmitir ao pessoal eu já toquei nesse assunto aqui na segunda-feira, mas eu queria transmitir ao pessoal da Polícia Civil, da Polícia Militar, das Forças de Segurança de uma forma geral, o meu lamento, o meu sentimento de perda. A gente perdeu uma policial, como nós perdemos a menina lá, a escrivã de polícia, a Juliana, é algo que deixa a gente assim muito triste. E a parte que me deixou mais triste foi o trabalho que fizeram para desconstruir aquela moça, para associá-la ao vagabundo como tendo tido um relacionamento, não sei o que a gente viu depois. Aliás, eu queria fazer aqui um elogio à delegada Leisa Loma. Leisa Loma. Eu achei assim muito interessante, achei que ela foi assim perfeita em trazer esse assunto já com tudo checado para acabar com essa história que estava tomando conta das redes sociais. Infelizmente, aí o cidadão pensa, olha, se aconteceu com a gente da segurança pública, imagina com a gente. É verdade. E eu sempre penso, Léo, no outro lado, se eu estivesse lá, porque isso aqui é passageiro. Daqui a pouco eu deixo de ser secretário de segurança e estou lá como cidadão, né? Mas eu sou militar, mas eu estou lá como cidadão e falo assim, poxa, eu poderia ter melhorado isso, poderia ter feito aquilo. Assim, a gente não vai conseguir mudar e resolver, mas a gente vai deixar uma parcela que o povo vai lembrar. Eu falo assim, olha, na época do bombeiro lá, o negócio melhorou. Então, que venham outros com essa mesma vontade de querer fazer justiça, de querer fazer mudança. De vez em quando a gente fala aqui a respeito de Coronel Ferro, né? De vez em quando eu vejo alguma coisa, olha, o Coronel Ferro, no tempo do Ferro, é verdade, era desse jeito. E o que a gente não quer também é que depois que você saia, você se torne um alvo, como aconteceu lá em São Paulo, que é realmente uma pena, aquela coisa ali. Enfim, que a gente consiga mudar esse país, que a gente consiga trabalhar para a saúde da população, porque isso que está acontecendo, essa violência diária, isso é um sintoma de doença da nossa sociedade. Eu queria lembrar para você que o soldado, de uma forma geral, o homem da segurança, nada mais é do que o cidadão comum que presta um serviço para a sociedade. Soldado é o povo fardado. Eu me lembro dessa frase aí do tempo da ditadura. Soldado é o povo fardado, e continua sendo até hoje. E sem o apoio da população, sem esse compromisso, esse comprometimento da população, a coisa fica muito pior. Segurança não é somente coisa da polícia, segurança é dever de todos nós. É obrigação do Estado, mas é dever de todos. Eu estou encerrando o programa de hoje agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero lhe dizer que nós estamos com mais de 2.000 homens na rua para a operação da Polícia Militar, que vai cobrir 20 blocos. Eu estava olhando aqui, me lembrando aqui, eu coloquei na segunda-feira aqui, são 20 blocos, inclusive a banda do Vai Quem Quer, e que ocorre durante 15 dias. O Carnaval de Porto Velho não é 3 dias, não, são 15 dias. Então, gente, vamos lá, vamos brincar com alegria, sem excesso, para que a gente possa ter Carnaval o ano que vem de novo. Fique com Deus, boa noite, bom sono e bons sonhos. Beijo grande. Tchau, tchau.